Boa tarde, meu nome é Alessandra Monteiro Guimarães Carvalho Barbosa. Eu sou enfermeira da equipe de cuidados paliativos aqui do Hospital das Clínicas de Vitória, da UCAM, e sou mestre em enfermagem e profissional de pós-graduação em educação, em saúde, em terapia intensiva adulta e em cuidados paliativos. E hoje o tema que nós vamos conversar um pouco é sobre o profissional de enfermagem nos cuidados paliativos. Bom, a gente tem que lembrar o que é cuidados paliativos, não sei se todos estão cientes. A OMS definiu em 2002 que cuidados paliativos consiste numa assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameaça a vida por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Então, o que a gente tem que pensar? Os cuidados paliativos ele engloba o ser humano como um todo, uma visão bem holística de quem é ele. Né? E diferente de outras áreas de atuação de saúde, a gente pensa no paciente e na família. Ninguém é um ser único nem sozinho. Então a gente precisa pensar em quem está nesse entorno. E lembrando que hoje em dia familiares é uma coisa muito mais ampla do que consanguinidade. Às vezes os familiares são os irmãos da igreja, às vezes são os vizinhos, às vezes são um amigo ou um parente, mas nunca de repente um parente consanguíneo. Então a gente tenta melhorar isso daí, porque a gente sabe que se a gente melhorar esse suporte desse paciente, né, a gente consegue melhorar a qualidade de vida, atenuar esses sintomas e dar um prolongamento de vida com qualidade para ele. E outra coisa que os cuidados têm diferente é que a gente não só vê os sintomas físicos desse paciente, a gente vê também os sintomas sociais, os psicológicos e espirituais, que muitas vezes não são vistos e não tem uma demanda atendida como deveria ser. Né? Muitas vezes negligenciam todos esses cuidados e esses sintomas são muito mais prepotentes, são muito mais agregam muito mais a qualidade de vida do paciente do que só o sintoma físico. Né? Os cuidados paliativos eles não se falam sobre protocolos, eles falam sobre uma filosofia. E entre os princípios dos cuidados paliativos, a gente fala que é promover o alívio de dor e de outros sintomas desagradáveis, independente de qual sintoma seja esse. Às vezes a gente vai atender um paciente que o sintoma mais ele, que mais afeta ele, que mais traz desconforto para ele, é a ausência da família, ou é não poder ir numa igreja, ou é ele gostaria de rever, ou de pedir perdão, ou de estar junto de outras pessoas, gostaria de retornar ao domicílio dele. Muitas vezes ele acomete essa doença, ou ele já está fora do domicílio, e ele tem essa necessidade. Né? Às vezes o odor do paciente, então, o que mais me incomoda, e a gente vê no dia a dia, a gente teve um paciente que falou que o mais incomodava é o cheiro que sai do meu corpo. Né? Então a gente tem que pensar o que, que é esse sintoma e a gente tentar, depois da identificação, ver o que a gente pode fazer para melhorar esse sintoma. É afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal de vida. Na atualidade, a morte começou a se transformar numa coisa, até pelo próprio avanço tecnológico, como uma coisa não natural. Né? Como assim, se a gente vai levar para o hospital, a gente tem uma tecnologia muito avançada e cada vez com mais tecnologia, aí se espera um milagre tecnológico de que nós vamos conseguir postergar essa vida. E não compreende que a vida ela tem um início, meio e fim. Então a gente precisa de compreender isso daí e aceitar. E isso perpassa muito mais pelo fato da criança e do adolescente, né? Porque tem aquela coisa assim, não é uma coisa natural a criança morrer, do que mesmo para um adulto. O idoso é um pouco mais aceito, mas até no adulto é falado assim, ah, mas tem os filhos e tudo. Mas a gente perde isso daí, e isso é da sociedade, muito mais da sociedade latino-americana e brasileira, de que a morte não vai acontecer e que a gente vai ficar conseguindo postergar, postergar, postergar. E aí parte para o terceiro princípio, que é não adiar e nem adiantar a morte. E aí, muitas vezes, cuidados paliativos é eutanásia. Não, não é eutanásia. Cuidados paliativos é deixar esse processo de morte acontecer de uma forma natural. Lógico que a gente tenta, na medida do possível, prolongar esse tempo de vida, desde que esse tempo de vida exista com uma qualidade. E qualidade a gente tem que pensar que é muito subjetivo, que é qualidade para nós, não é qualidade para o outro. Né? Mas por que não retirar ou deixar de implementar medidas avançadas de vida se isso não vai
trazer benefício nenhum para esse paciente, para essa família. Isso só vai prolongar esse processo de morte. Então, por isso que a gente fala que a gente tem que deixar a verdadeira ortotanásia. É a morte acontecer no tempo dela, certo? Integrar os aspectos psicológicos e espirituais do cuidado do paciente. É o que eu falei, muitas vezes vê-se muito o processo físico e se esquece que esse paciente é muito mais do que um corpo físico, né? E às vezes o olhar psicológico das dores, né, das angústias e dos medos, e essa atenção espiritual que a gente tem ainda muito falha, né, que a gente desvaloriza muito, é que talvez o que vai trazer melhor alívio para esse paciente, vai colaborar com os alívios. Oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento da sua morte. E aí a gente passa muito pela autonomia do paciente. Vamos tentar manter esse paciente o mais possível autônomo, mais definidor do que ele quer, como ele quer e quando ele quer, né? Então, isso tudo a gente tem que se pensar para ele viver ativamente até mesmo esse dia, né? Oferecer sistema de suporte para os cuidados familiares durante a doença do paciente e enfrentar o luto. Cuidados paliativos, a gente pensa nesse paciente pós, né? Como é que vai ser depois que esse paciente não estiver? Ele é um arrimo de família, ele às vezes é o único provedor da casa, né? A gente tem famílias que hoje em dia saem daquele arquétipo, né? Tradicional, papai, mamãe, os filhos. Às vezes é a avó, e essa avó adoece, tem esse neto, às vezes é uma mãe que não tem um companheiro, então como que vai ser isso daí? Então esse suporte da família, para essa família se reestruturar e se reencontrar após a morte ou óbito do paciente, é muito importante. E isso faz parte de uma atenção de cuidados paliativos. A abordagem multiprofissional para focar as necessidades dos pacientes e dos familiares, incluindo o acompanhamento no luto. Então, essa abordagem é, às vezes, assim, uma equipe mínima, um psicólogo, um assistente social, um enfermeiro, um médico, às vezes não dá conta dessas necessidades dos pacientes. Né? Às vezes precisa de um capelão, de um cirurgião dentista, de um nutricionista, de um fonoaudiólogo, que são equipes de apoio. Então, uma vez identificadas as necessidades desse paciente, dessa família, a gente tem que se cercar de profissionais que possam atuar e ajudá-lo a suprir essas demandas e necessidades dentro da medida do possível. Compreendendo que nem todas as necessidades a gente vai conseguir dar conta. E isso não pode trazer angústia para nós, profissionais de saúde. E melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença. Tendo sempre em vista do que é qualidade de vida para aquele paciente. Qual é a crença, qual é o valor, o que é importante para ele, o que para ele realmente faz significado, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que olhar e só pode ver se a gente conhecer muito esse paciente, essa família. Os cuidados paliativos, eles deveriam ser iniciados logo quando tem um diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida. E, lentamente, à medida que essa doença vai avançando, ele deixa de ter um cunho mais de tratamentos modificadores e passa a ter um peso maior aos cuidados paliativos. Até no momento em que a gente vai ter só cuidados paliativos. São cuidados de conforto, né? Compreendendo que é só conforto? Não. Às vezes o conforto é fazer uma transfusão sanguínea, às vezes o conforto é tirar esse doente do domicílio e levar ele para o hospital e ele morrer no hospital, né? Nem sempre o ideal e o que é possível é esse paciente ocorrer o óbito em domicílio. Às vezes ele tem a necessidade de passar os últimos dias dele, as últimas horas de vida, semanas, intra-hospitalar. Porque o sintoma que ele apresenta não tem como ser controlado. Ou essa família não tem condições de estar junto desse paciente para vê-lo findar. Isso a gente tem que compreender. Isso são cuidados paliativos. Fazer antibiótico no paciente? Sim, tem alguns pacientes que vão se beneficiar do antibiótico. Do mesmo jeito que vão se beneficiar da transfusão sanguínea, vão se beneficiar de uma cirurgia. Mas tudo a gente tem que avaliar muito no benefício, no malefício e do que isso vai alterar na vida desse paciente, dessa família. E a gente tem o evento da morte e a gente acompanha essa família durante esse processo de luto. Né? Esse acompanhamento pode ser por uma visita domiciliar, compreendendo que os 30 primeiros dias são os dias fisiológicos de um luto. Não tem nada de errado em 30 dias essa família se restringir mais dentro de casa, não querer conversar, porque um processo de luto é um processo demorado. Mas durante o tempo que vocês acompanham esse paciente no domicílio, vocês já conseguem identificar se existe, né, algum familiar que vai desenvolver um luto patológico e o quanto vai precisar da intervenção ou não de um profissional, de um psicólogo, de alguém que possa, ou se só vocês que criaram um vínculo com essa família podem dar conta de atender essa demanda desse familiar.
E como a gente pode realizar os cuidados paliativos? Primeiro, a gente tem que entender a doença e suas limitações. E esse entendimento tem que ser de todo mundo. O paciente tem que compreender, desde que ele ainda tenha nível de consciência e de compreensão, né? A família tem que compreender, porque senão a família fica naquela expectativa do paciente do milagre. Pode ser um milagre religioso ou pode ser um milagre tecnológico. Né? Tem aquela droga, tem aquela cirurgia. Eu escutei e vi, hoje em dia, com a globalização da informação, eles buscam no Google. Né? A gente fala assim, o doutor Google, e eles encontram algumas coisas que trazem angústias. Eu vi num site que tem um tratamento experimental, tem uma droga experimental que pode alterar, ter uma reabilitação se eu conseguisse uma vaga. Mas isso a gente tem que deixar muito claro. E às vezes não adianta numa primeira conversa, nem numa segunda conversa. Né? Às vezes quem vai ter a conversa é o médico, mas não existe um vínculo de confiança dessa família, desse paciente com o médico. Então, muitas vezes, o profissional de saúde é quem vai estar ali, né, com mais assiduidade junto dessa família, que de repente faz esse vínculo e essa família começa a compreender esse paciente. E é muito comum a gente perguntar para o paciente, para a família, e ele fala assim, não, as coisas estão ficando um pouco piores, eu estou ficando mais cansado, eu sinto que ela está tendo mais baixas do que altas. Então, assim, e daí já vai abrindo um caminho para a gente ter essa conversa do quanto essa doença vai progredir, de quanto ela já está progredindo e qual é a limitação que a gente tem. Definir muito claramente os objetivos e as interações terapêuticas. Olha, numa falência renal, pode ser que seria em outra perspectiva uma indicação de uma diálise peritoneal. Mas no caso dessa paciente, de você, não tem um benefício. Né? Isso tem que ser muito claro e muito conversado. Hoje, a quimioterapia, se for um caso oncológico, ela está te trazendo benefício. Mas caso essa doença evolua, caso ela tenha metástase, né, já não é uma indicação de quimioterapia. Hoje ela é interna e essa insuficiência cardíaca dele consegue ser compensado. Mas pode ser que em outras internações não consiga mais compensar. Isso daí a gente vai ter que rever. Né? Até a indicação de uma terapia intensiva, a indicação de uma internação. Né? Então isso tem que ser muito claro. Prover necessidades individualizadas. Né? Então a gente tem que pensar o seguinte: cada ser é um, cada família é um, então cada doença é um e cada morte é um. Então, por isso tem que levantar o que é necessidade. Às vezes, o que para a gente, profissional de saúde, é necessidade, para aquela família, aquele paciente, não é. E compreender que nem sempre a gente vai conseguir dar conta dessa necessidade. Mas se a gente mostrar, olha, a gente está junto, a gente percebe que isso é importante para você, a gente vai tentar lhe ajudar a atender isso, vai tentar ajudar vocês a conseguir, mas nem sempre isso é possível. Né? Mas a gente está junto. Conduta de possíveis complicações antecipar evento. É importante a família saber o que vem pela frente, o paciente ter ciência do que vem pela frente. Muitas vezes, eu que atuo em área hospitalar, quando vai ter alta, eu falo para a família, para o paciente, olha, pode acontecer isso, isso, isso. Vai evoluir com mais falta de ar, a gente pode fazer uma coisa, pode aumentar um remédio, pode fazer algumas medidas para melhorar isso daí, mas vai chegar um momento em que para ele vai estar impossível para tomar banho, em que o senhor não consiga comer assim muito rápido, vai ter que comer lentamente, né? Falar para a família que vai ter um momento que o paciente não vai ter vontade de comer. Isso é importante, né? Para que a família já saiba o que ela tem o que ela está esperando. E nesse de esperar, ela fica mais tranquila quando o evento acontece. Então, em domicílio, muitas vezes vocês vão ver o paciente indo para casa e aquela coisa assim, está indo para casa para morrer. Né? Mas como vai ser esse processo? E esse processo depende muito de como vai ser, como é a doença e como vai ser a evolução. E vocês sabem, a gente que está na ponta, que cada vez mais a evolução é diferente. Tem coisas que a gente pode prever. E isso que a gente pode prever, a gente tem que falar com a família o que pode esperar com esse paciente. E dar um suporte físico, psicológico e social. O social, a gente tem que buscar uma rede de apoio em que possa ajudar este paciente, essa família, de forma a tentar diminuir esses efeitos deletérios dessa doença. Né? E o espiritual, hoje em dia, a gente tem muito a ajuda, o apoio do pastor, seja o pai de santo, seja o padre, seja quem for um líder religioso. Na ausência de um líder religioso, pode-se pedir um capelão, né, um líder espiritual da comunidade que pode ajudar esse paciente. E isso a gente vê com grandes efeitos, né? Às vezes melhora até no quadro clínico desse paciente e na aceitação dessa família dessa doença.
Convivendo com os cuidados paliativos é você saber que você vai trabalhar com pacientes e com famílias que vão ter momentos de amor, compaixão. A compaixão é muito importante para quem trabalha com isso. E aí compreender que assim, ver a dor do outro, estar junto, né? E às vezes o que eles precisam é disso mesmo, é que a gente ouça, que a gente olhe, apoie, estenda a mão ou fique apenas em silêncio. Vão ter vezes que vocês vão fazer uma visita a uma família no domicílio e o paciente pergunta assim, está precisando de alguma coisa? Ele fala assim, não, mas eu gosto quando você fica aqui do meu lado, fica um pouquinho comigo. Ou às vezes ele quer conversar sobre assuntos que nem é da doença dele, nem de como está um processo. É de que às vezes ele quer conversar. E essa conversa é mais terapêutica do que a medicação, do que outras intervenções que a gente pode fazer. Então, muitas vezes as pessoas elas desvalorizam os cuidados paliativos porque acham assim, ah, vocês vão lá, ficam batendo papinho, tomam café, deixam o doente comer o que quer, né, fazer suas vontades. Não é bem assim. É que às vezes o que a pessoa precisa é de uma escuta, é de uma presença. E a gente tem que lembrar que todos os estudos dizem, vários, que são 3 coisas que você consegue ter muito claro, identificar em qualquer lugar do mundo no momento, no processo de morte. Vocês têm medo de morrer com dor, e essa dor é uma dor muito subjetiva, né? Morrer sozinho e o medo mesmo da morte em si. Então, se ele sabe que sempre tem alguém ali perto, que tem alguém para escutar essas angústias, que você tem que ficar em silêncio mesmo ao lado dele, ele se sente acolhido e amparado. E às vezes esse é um papel nosso que a gente às vezes valoriza até pela própria sofreguidão e rapidez de atendimento. É de suma importância vocês conhecerem esse paciente, saber quem ele é, o que é importante para ele, né? Qual é a crença, qual é a vivência, porque é a morte dele. Então ele vai assinalar para a gente, olha, isso daqui é importante, aquilo não é importante. Né? Às vezes, para o importante, para o paciente, não é ficar preocupado que ele está de colostomia, ou que ele não vai mais andar, ou que ele não vai mais comer pela boca. Às vezes, o importante para ele é saber se o cachorro dele pode ficar dentro do quarto com ele, se as crianças podem visitar ele, se ele pode dormir com a esposa. Então, a gente tem que compreender quem é esse paciente e quem é essa família, o que é importante para ele, para a gente poder ir ali no foco do que é necessário, não do que a gente acha que seja importante. A gente tem que respeitar essa individualidade, a singularidade, como eu falei. Cada um é um ser. E dentro da medida do possível, tentar manter o máximo de autonomia desse paciente. Às vezes a família, por uma questão até de proteção ou de apego, ela esconde, não conta para ele que ele está doente, não conta da doença, a gente não contou, a gente acha que é melhor não saber, ou não conta para minha esposa, né? Não conta o que vem pela frente. E às vezes é isso que a gente precisa cercar isso daí. Fala, não, vamos conversar todo mundo junto. Né? Vamos ver o que a gente pode fazer, vai ser bom para todos conversarem, para todos falarem, para ele decidir o que ele quer da vida dele. Ah, mas ele não quer mais viver. Não, às vezes todo mundo quer viver. O que às vezes ele quer assinalar para a família é que do jeito que está, não está bom. Então, eu compreendo que chegou o meu momento. Né? E isso é muito importante, a gente ajudar e fazer esse elo, esse link. Lembrar sempre que o objetivo não é mais a cura, né? Mas compreender que para a família, principalmente uma família, um paciente que tem uma religiosidade grande, ele acredita no milagre. E a gente tem que respeitar e aceitar isso. Explicar para ele, olha, o milagre existe, eu vou estar muito feliz de ver, mas a gente tem que falar do que a gente pode agora, o que a gente pode fisicamente, o que a gente pode humanamente, o que a ciência pode ofertar para ele, para você. E isso não é possível, essa cura. Mas se a cura acontecer porque Deus quis, que coisa boa. Então, tentar compreender isso e aceitar e validar isso do paciente. Porque senão você cria uma barreira que dificulta até esse convívio, esse contato, essa aceitação das medidas. A assistência paliativa em casa, ela requer que a família e o paciente aceite. Né? A deshospitalização é uma coisa muito difícil às vezes, ou porque essa família não tem condição, ou porque essa família está assustada, ou porque esse paciente acha que se manter no hospital ele vai conseguir ficar vivo, ele vai conseguir passar por esse processo, sabe? A morte não vai chegar para ele, então a gente tem que conseguir compreender isso daí. Senão a gente não consegue levar esse doente para o domicílio.
Ele vai ser aquele doente que ele chega e volta, e vai e volta, e aí isso dificulta muito o serviço e atrapalha mais ainda esse processo dele, né? Compreender que a comunicação tem que ser sempre muito clara, muito sincera, muito objetiva, de uma linguagem e de um entendimento que essa família compreenda esse paciente. Às vezes, voltar atrás e falar assim, como que o senhor está se sentindo? Como que vocês estão vendo esse processo? Vocês querem sentar de novo, conversar de novo sobre as possibilidades, sobre o que a gente pode ofertar, sobre como está indo? Às vezes isso ajuda muito. E estudos dizem que trabalhar com doentes em programas de cuidados paliativos do domicílio diminui consideravelmente a rehospitalização desses pacientes, quanto menor a condição socioeconômica deles. Então, tem um efetivo resultado dessa equipe atuante nessa visão. A enfermagem dos cuidados paliativos, ela ajuda esse paciente, essa família a se organizar, né, toda essa alteração de vida. E a gente compreender que a alteração da vida não é só do fato do transcurso da doença. Às vezes, após a doença, quem é que vai ficar com as crianças, como é que vai ser, se era um casal de idosos, o idoso, o sobrevivente, vai poder permanecer na casa? Não. Vai ter que fazer um rearranjo familiar de quem vai ficar com esse paciente, com esse familiar que vai ficar. Então, às vezes, essa reflexão é necessária. E a família fica, e o paciente nessa dificuldade de fazer reflexão. E a gente pode auxiliar nesse processo para isso acontecer. Né? Lembrando que a enfermagem é a equipe que mais fica próxima a esse paciente, seja em qualquer nível de atenção, primário, seja domiciliar, né? Seja na atenção ambulatorial, ela vai lá no consultório do médico, mas quem acompanha esse paciente durante os cuidados paliativos é a enfermagem. Ele vai lá toda semana, vai o paciente, vai a família, tem a visita. No hospital, então, é mais ainda forte essa ligação. E às vezes a enfermagem vai fazer esse link entre a equipe médica, entre a equipe multiprofissional, entre a família e o paciente, e ajudar a discernir e a desmanchar esses conflitos e esses estresses que vão acontecer durante esse processo. Esse plano de cuidados, primeiro é conhecer esse paciente, como eu falei, a história de vida, crença, valor, identificar as necessidades e os problemas dele, né? E aí, desde as condições clínicas até as psicológicas, sociais e espirituais, tanto do paciente quanto do seu entorno. Né? Às vezes, o paciente é um católico que é devoto de Nossa Senhora da Penha e ele precisou de ir para a casa de um irmão em que a família toda é um evangélico e que quebra a imagem dele, né, religiosa, e não permite que ele fique. Isso tudo é um conflito muito grande, que às vezes a gente encontra isso, a gente vai ter que tentar, de uma certa forma, contornar essa situação. Né? Elaborar um plano de ação, né, em que a gente tem que elaborar esse plano de acordo tanto com as demandas quanto com a capacidade dessa família, desse paciente, né, e depende do grau de independência desse paciente, do que os sintomas que ele está apresentando no momento, sabendo que isso é muito dinâmico, principalmente nos últimos dias de vida, né, sintomas que não existiam aparecem e outros que já estavam controlados reaparecem. Ter sempre o registro do controle da avaliação e a gente vai ver que existem algumas escalas em que a gente pode avaliar esses sintomas, né, para ver se eles estão existentes, se estão melhorando ou piorando. Apoiar sempre esse paciente, essa família, né, de forma até apoiar mesmo as decisões que eles tiverem, ajudando-os a conseguir efetivar esse cuidado. Né, treinar esses familiares, porque é pontual a atuação, né, atua-se durante o dia, à noite, nos finais de semana, quase sempre essa família não vai ter quem reportar, né? Então, vai ter talvez um hospital de retaguarda, mas o hospital não é próximo, e às vezes não é nenhuma coisa que tem necessidade de um hospital. Né? Então, esse familiar, esse paciente já está preparado e treinado para esse cuidado, facilita bem o processo. Lembrando bem que a decisão de condução do caso tem que ser compartilhada por todo mundo tem que saber. O paciente, família, a equipe toda de saúde, do que a gente propôs, do que foi chegado numa definição em conjunto, o que a gente vai propor e o que vai ser proposto quando surgirem alguns dilemas, né? O dilema da hospitalização, o dilema da nutrição artificial,
o dilema da reanimação. São vários dilemas que já vão sendo trabalhados durante essa doença, mas todo mundo tem que conhecer, para não, no momento que ela se efetivar, não ter criado uma situação. Ter coerência e clareza na comunicação entre todos. O paciente e a família têm que ter conhecimento desse quadro clínico, é importante dentro do que ele quer saber e dentro do que ele dá conta de saber. Às vezes o paciente ele pode falar para você, eu não quero saber. Vai ali na sala, conversa com a minha esposa, com a minha filha, o que decide está decidido. E às vezes é aquilo que ele dá conta no momento. Talvez ele não dê conta nunca de saber tudo que ele queira. Ele pode se encontrar um paciente que ele quer saber tudo, nos mínimos detalhes, né? Então a gente tem que ter sempre essa clareza, essa compreensão do quanto o paciente quer saber. Respeitar e estimular a autonomia do paciente, isso é muito importante. E às vezes a autonomia do paciente e as decisões dele estão acima das decisões da família, e isso gera alguns conflitos. Na impossibilidade de escutar esse paciente, escutar esses familiares e tentar tomar com esses familiares algumas decisões, né? Lembrando que a gente tem as novas famílias e que criam um problema até legal, né? Se o paciente tem um atual cônjuge, mesmo que ele não tenha filhos com essa cônjuge, se você é do primeiro relacionamento ou de um segundo relacionamento, não são os filhos que vão definir, né? Legalmente é essa atual companheira. Isso cria grande dificuldades e transtornos e traz um conflito que às vezes é complicado de se resolver, né? Na reunião de família, a gente sempre faz uma reunião com as famílias, isso é importante, tentar chamar o maior número de familiares envolvidos, para que eles todos tomem ciência. É uma pessoa só falando com todo mundo, não é um desperdício de tempo juntar uma equipe, sentar com essa família, explicar o que é essa doença, explicar quais são os tratamentos, mesmo aqueles que não vão coabitar com esse paciente ou não vão vê-los, né, assim, com uma frequência grande. Mas eles têm que ter ciência, porque senão no momento final da morte, esse familiar pode retornar e criar um tumulto numa coisa que já estava mais orquestrada por desconhecimento. E sempre que possível, está disponível para essa família e para esse paciente. Das indicações de cuidados paliativos, o que eu falei, qualquer doença ameaçadora da vida. Mas algumas coisas a gente já tem assinaladas assim, que são indicativos de pacientes que vão ser necessários e vão ter benefícios de receber cuidados paliativos. O paciente portador de doenças graves, progressivas e incuráveis, que ameaçam a continuidade da vida, independente da idade. Às vezes a gente vai ter um paciente, um bebê de meses, de poucos anos de vida, mas que é um paciente que ele vai se beneficiar de cuidados paliativos, né? Isso tem que ficar muito claro. Apesar que por ser uma coisa antinatural que a gente compreende, né? A criança começou indo no processo de vida, mas o tempo dele, a história de vida dele, daquela família, é aquele tempo. Então, a gente não pode, não tem como, não tem o que a gente possa fazer para alterar esse percurso. Quando esgotar todas as possibilidades de tratamento, de manutenção, prolongamento de vida, e esse paciente apresenta um sofrimento de moderado a intenso. Quando começa um declínio de status funcional e clínico, então assim, ele está sugerindo para a gente que a doença dele está progredindo, está chegando numa terminalidade. Quando os sintomas não estão controlados, esses sintomas podem ser dor, náusea, espinéia, vômito, vários, mesmo o tratamento todo otimizado. Então, ele está dizendo que, assim, por mais que a gente tente implementar medidas, essas medidas não estão tendo bons efeitos. Quando a falência múltipla de órgãos, e a gente vê muito no idoso, é um idoso cardiopata, e de repente fica nefropata, perde a função renal, o coração já não está bom. E aí, como é que vai ser? Qual vai ser o próximo? O pulmão dele daqui a pouco vai dando indício também de que não está trabalhando bem. Então, isso já é indicativo de que esse paciente vai se beneficiar em cuidados paliativos. Quando tem um prognóstico reservado documentado pela equipe médica. E quando nos últimos 6 meses ele tem mais de 2 a 3 internações pelo mesmo motivo. Isso já é indicação de que o processo, a evolução não está sendo favorável e que ele está chegando talvez à terminalidade da doença. E algumas doenças que eu trouxe de exemplo para vocês. No câncer avançado, com metástase ou inoperável, na insuficiência cardíaca e repouso. E aí lembrando que essas doenças, a cardíaca, a hepática, a renal, elas já têm marcadores de avanço de doença. Né? Não vai ser, por exemplo, a classe funcional 4, que é um paciente que já tem dispneia, a menos esforços, é um paciente que
Ele apresenta quadros de congestão pulmonar repetidos, em que já tem otimização de todas as drogas que possam alterar essa função cardíaca, e mesmo assim ele continua apresentando. O DPOC que tem espinéia em repouso, né? Aquele paciente que não consegue nem mobilizar de virar no leito, que ele já entra numa dessaturação e fica dispineico. Na cirrose hepática, quando começa a apresentar o sintoma, ou uma síndrome de hepato renal, ou uma cefalopatia hepática. Na doença renal crônica, GOL4, e hoje em dia a gente está se deparando com muitos pacientes que optam por não fazerem um tratamento dialítico, né? Então são pacientes que a gente vai ver, cada vez mais vamos ver mais doentes assim. Na encefalopatia anoxa, né? E aí é um paciente que, se bem cuidado e bem tratado, ele vai durar muitos anos, né? Mas a gente tem que pensar assim, ele é um paciente que ele não vai ter um retorno dessa parte neurológica, né? Então, o que a gente vai esperar? A gente vai esperar que ele vai morrer de quê? Provavelmente ele vai morrer de infecção, ou uma infecção pulmonar, ou uma infecção urinária, é de como esse paciente, no decurso da doença natural dele, eles evoluem a óbito. Em doenças neurodegenerativas, e a gente pontua muito a ela e a esclerose múltipla, né? Com todos os avanços, ela vai evoluir mesmo para uma perda e uma falência. Na síndrome da fragilidade, que a gente tem um confinamento de leito, domicílio, lembrando que a síndrome da fragilidade ela é bem específica do idoso, né? Não todo idoso tem uma síndrome de fragilidade, mas tem alguns idosos que apresentam aos 60, 70 anos de idade, por outras comorbidades associadas, eles se tornam frágeis, e nas demências avançadas. E lembrando que a gente agora é uma população de idosos, e cada vez mais vão ser. E vamos ter os pacientes com Alzheimer, por exemplo. E que o melhor momento de pontuar com eles é quando eles ainda têm um nível de consciência, quando eles sabem ainda e podem decidir a vida deles. E vai chegar no momento que esse avançar dessa doença está indicando para a gente que não tem mais como a gente alterar, que a gente chegou no momento de terminalidade. E isso a gente vê com uma certa dificuldade, porque na demência, principalmente, o corpo ainda está muito saudável. Então, esse prolongar dessa doença, desse processo de morte, vai ser de 8, 13, até 20 anos, a gente tem visto na literatura. A escala de PPS é uma escala que ela foi feita à base da Karnofsky. Lembrando que o desfagio surgiu pelo paciente oncológico. E aí ela é uma escala que funciona muito bem para o doente oncológico. Para o doente não oncológico, a gente precisa de escalas alternativas. E para cada doença de base, a gente tem essas escalas, né? O NECPAL, por exemplo, que está sendo validado aqui no Brasil, ajuda porque tem essas escalas para todas essas doenças, hepática, renal, neurológica, né? Mas o PPS dá uma visão do quanto está esse paciente. Então, o PPS ele avalia a deambulação, a atividade e a evidência da doença, o autocuidado, a ingesta e o nível de consciência. E isso sinaliza para a gente em que processo, em que momento da doença esse paciente está. Lógico, lembrando que esse doente não oncológico ele tem que ser associado com outras tabelas, né, escalas, para poder a gente avaliar o quanto está de terminal essa doença. E para o dia a dia, é bom a gente usar a escala de avaliação de sintomas de Edmonton. Ele avalia os sintomas mais comuns desses pacientes durante esse processo, que seriam a dor, o cansaço, a sonolência, a náusea, o apetite, a falta de ar, a depressão, a ansiedade, o bem-estar e outro sintoma qualquer que neste paciente tenha apresentado, né? Então, é bom ser feito quando já está no decorrer maior da doença diário, ou feito pelo menos umas 2 vezes por semana. Quando é um paciente ainda no início, que não tem muitos sintomas, pode ser feito semanal. E a gente consegue avaliar o quanto esse sintoma está melhorando, está piorando, o quanto ele não está respondendo às medidas e o quanto o avançar dessa doença está, porque vai ser maior o número de sintomas. Então, é uma avaliação, é uma escala fácil de aplicar. Você fala para o paciente de 0 a 10. No paciente que não tem nível de consciência, algumas coisas a gente consegue ver subjetivamente, né? A falta de ar, a sonolência, você chama, ele não responde. Na semana passada, ou há 5 dias atrás, ele respondia, ele abriu os olhos. Então, esse nível de sonolência está maior. Então, a gente tem como colocá-la tanto no doente com um pouco de nível de consciência, quanto no doente com uma autonomia e nível de consciência plena. Ela só não dá muito para você avaliar o paciente sem nível de consciência. Esse a gente vai ter que usar uma escala mais subjetiva e não ter uma escala muito clara e nem pronta para ele, né?
Mas a gente vê mais pelas fisionomias da face, né? E pela ataque de espineia, ataque cardíaco, a gente pode ver o desconforto dele. A escala de dor, a melhor que você pode usar é a analógica e a visual, tanto da facezinha, que você vê esse paciente, com a carazinha. Porque às vezes ele fala assim, não, eu tô com dor 5, mas ele tá, sabe, você vê que não é uma dor 5, é uma dor talvez 8, né? Mas ele não quer falar na frente da família, não quer falar na frente dos filhos, ou ele é um paciente que assim, foi sempre muito forte, principalmente a gente vê isso no perfil do homem, né? Nossa, eu trabalhei minha vida inteira, nunca precisei de hospital, sou trabalhador rural, eu trabalho na estiva, como que agora eu posso me dar, né? Eu sou policial, como que eu posso falar que eu estou sentindo muita dor? Não, eu estou sentindo pouco, Deus, mas muito pouco. Mas se você vê na fisionomia dele que a dor dele está maior. E isso ajuda a gente muito para a gente avaliar o quanto a gente precisa alterar esse esquema, o que a gente pode implementar de coisas novas, mesmo que não seja farmacológica, para controlar essa dor desse paciente. Para dor, né? Eu vou falar de alguns sintomas assim, os mais comuns que a gente tem, né, nesse processo, que é a dor. Então, a primeira coisa que a gente saber a causa da dor. Lembrando que a dor ela pode ter neuropática, ela pode ser neuroreceptiva, ou ela pode ser também uma conjunção dos dois. Vai depender do tipo de doença e do que está sendo acometido, né? O mecanismo dessa dor, como ela vai, o que está deflagrando ela, né? E a gente precisa saber assim, olha, se pode, porque dependendo do que deflagra essa dor, tem algumas intervenções que podem ser feitas, né? Tem outras que não tem como a gente avaliar. Então a gente sempre tem que ter noção disso daí. Saber quais são os fatores não físicos envolvidos nessa dor. Às vezes esse doente ele tem um ganho secundário quando ele está gemendo de dor. Então, assim, minha filha fica aqui, meu marido deixa de trabalhar, né? Minha família vem mais me ver. Então, a gente também tem que avaliar, porque a dor ela é subjetiva. Às vezes, é o que eu falei para vocês, o paciente fala que ele está com 10 de dor, mas está sereno, está comendo, sentado vendo televisão. O 10 de dor não é compatível, né? Então, a gente tem que saber quais são esses fatores que estão envolvidos com essa dor e que não são físicos. Né? Ou uma dor, porque assim, aquela só, minha dor no meu peito, né? Eu estou sentindo uma dor no peito. E o paciente não tem nada para sentir fisicamente a dor no peito. Ele está como angustiado. Né? Saber o que melhora e o que piora essa dor. Quais são esses sintomas incapacitantes. E conhecer a condição clínica que gera a dor. Para isso, a gente tem algumas medicações, os opioides, os analgésicos, os coadjuvantes para controlar essa dor. Tendo alguns cuidados, principalmente para pacientes que usam opioide, morfina, tramadol, metadona, que é a constipação, a sedação, a tolerância à medicação, então para de fazer efeito, náuseas e pruridos, que não são incomuns, mas são poucos comuns, a retenção urinária, às vezes ela acontece uma semana, 15 dias depois que o paciente começou a tomar essa medicação, e a depressão respiratória, que ela advém até mesmo pela queda do estado clínico desse paciente. Dos manejos não farmacológicos da dor, tem algumas intervenções cirúrgicas, né? Que é alguns bloqueios, algumas inervações, né? Algumas retiradas de tumor que podem diminuir a dor, né? Mas tem que se avaliar sempre o benefício e o malefício, a possibilidade de melhorar. A radioterapia, no paciente oncológico, às vezes a radioterapia ela alivia muito essa dor. A aplicação de termoterapia, o calor, né? As mudanças de decúbito, talvez você acomodar esse paciente melhor, tirar ele do leito, colocar ele na cadeira, colocar ele no sofá, pôr um travesseiro apoiando ele, isso pode aliviar a dor dele. Estimular a deambulação, porque às vezes a dor do paciente é porque ele está ficando muito tempo na cama, ou porque o quadro dele assim diz, ou porque ele está debilitado. E às vezes assim, tirar ele um pouco da cama, levar ele para a sala, mudar um pouco os ambientes, isso também auxilia, né? Porque aí passa pela atenção, pelo carinho. E a massagem terapêutica, né? A gente também teria acupuntura, teria acupunção, várias coisas que a gente poderia intervir, mas isso vai muito do que você tem disponível na sua rede para atender esse paciente. Na dispneia, lembrando que é sempre uma sensação subjetiva, às vezes o paciente não tem uma baixa de saturação, mas ele tem um quadro de dispneia e aí você não tem como se avaliar. Você fala assim, mas ele não tem um quadro pulmonar tão grande, mas ele está dispneico, então é subjetivo. Quais são as características, tanto físicas, emocionais, comportamental e circunstancial dessa dispneia? A intensidade dela, né? Se ela é mínima, se ela é média esforço, se ela tem repouso. Os fatores que desencadeiam, né? Muitas vezes você vai ver que comer, tomar banho. Quando ele toma banho ele fica mais dispneico, então isso tudo é importante.
né? E qual é a resposta às intervenções que se faz? Então, tem alguns manejos farmacológicos, a morfina, a codeína, diurético, vai depender do que está causando essa dispneia. Oxigenoterapia, lembrando que às vezes o paciente ele não tem benefício da oxigenoterapia, ele não tem uma dessaturação ou um retorno de saturação, mas ele tem um benefício psicológico. E às vezes a gente troca a oxigenoterapia por um ar comprimido. E o paciente fala assim, nossa, eu fico tão bem, eu preciso daquilo. Quanto é aquele ventinho, aquele arzinho, me faz bem. E não é nenhum oxigênio. Né? Se a gente lembrar que a gente tem receptores em face, né? E estudos provam, por exemplo, que um ventilador direcionado na face, no nervo trigêmeo, ele melhora a dispneia do paciente. Né? Então, assim, esse é o meu objetivo, aquele só do ventinho no rosto, às vezes o ventinho no rosto é o que melhora a dispneia do paciente. Né? Avaliar se é uma necessidade de uma drenagem, se é um paciente fez um derrame. Né? Em cuidados paliativos, a gente faz intervenções sim. Só que as intervenções são proporcionais ao quadro que o paciente está apresentando no momento. E sim, levar, fazer uma punção, fazer uma drenagem, pôr um dreno, se for necessário, e isso vai aliviar a dispneia dele, vai retirar o dreno depois e ele vai ter uma melhora. Né? Tem técnicas de relaxamento que ajudam muito. Planejar atividades. Olha, o senhor não vai comer e depois de comer o senhor vai tomar banho e comer. Não, são duas atividades que geram desconforto respiratório nele. Então, primeiro o senhor toma banho, aí o senhor enrola na toalha e fica sentada. Deixa ele descansar um pouco, depois ele põe roupa. Né? Escovar dente está trazendo dispneia para ele, traz cansaço, fadiga. Então a gente vai criar alguns mecanismos para que ele consiga fazer essas atividades. Toma um banho sentado, escova um dente sentado, entendeu? Come mais lentamente. Então isso tudo ajuda que ele melhore a dispneia. Das náuseas e vômitos, né? Lembrar sempre que contribui para a anorexia e anorexia. Né? É um sintoma que causa muito desconforto no paciente e na família, né? Traz desequilíbrios eletrolíticos e que às vezes é um sintoma que a gente não consegue debelar. Né? Um caso de obstrução intestinal, por exemplo, em que não tem mais indicação de cirurgia, é um quadro em que não vai ter como você conseguir suspender esses vômitos, essas náuseas. Então, precisa definir qual é essa causa, se é farmacológica, se é por constipação, se é obstrução intestinal, se é uma alteração metabólica, tosse, uremia, se é uma infecção, se é um medo, e daí a gente conseguir trabalhar em que momento a gente pode atuar e o quanto a gente precisa identificar. E às vezes identificar, a gente precisa muito mais da família do paciente para poder falar para a gente, não, tal coisa que ele faz, ou no dia que ele faz a quimioterapia, que isso é muito comum, ou não, aquele remédio que ele toma está deixando ele mais nauseado e tudo. Então, vem a intensidade, os fatores de alívio, e manejo farmacológico a gente usa metoclopramida, haloperidol, ondansetron. Lembrando que as medicações que a gente usa em cuidados paliativos, a nossa mão pesa um pouco mais, porque o que objetiva é o conforto desse paciente. E aí tem algumas drogas que a gente não usaria em um paciente que teria possibilidade de cura, a gente usa no doente em cuidados paliativos. Né? E aí a gente pode fazer refeições, pequenas refeições, intervalos menores, em ambientes mais calmos. Às vezes isso melhora a náusea, o vômito. Né? Não obrigar esse paciente a comer. Eu não gosto de comer coisa salgada, ou eu não quero tomar papinha, e ele pode comer uma comida mais pastosa, mais sólida, assim a gente vai ofertar. Não, eu quero comer só fruta, e às vezes só isso já ajuda a melhorar ou até passar essa náusea. Né? Manter essa cabeceira elevada, não deixar esse paciente deitar em decúbito de 0 grau, deixar sempre de 30 a 45 graus após a alimentação, isso ajuda bastante. Evitar alimento em temperatura extrema, nem muito quente, nem muito frio. Evitar tomar líquido durante a refeição, né, porque isso dificulta mais esse processo de digestão. Regularizar o hábito intestinal, às vezes ele está constipado, e aí isso daí dificulta mais ainda, ele fica mais nauseado, ele fica, né. Garantir essa boa higiene oral, uma boca suja, uma boca fedorenta, né? Você não tem vontade de comer. A comida mistura aquele cheiro que te traz mais náusea, né? E o apoio psicológico, às vezes a náusea e o vômito, que eu falei, é um dos sintomas mais depreciativos do paciente. Né? Em relação ao cuidador, compreender que esse cuidador ele sofre muito com esse processo da doença. Lembrando que a maior parte das vezes esse cuidador é um cuidador familiar. E ele tem toda uma alteração da vida dele.
Porque ele não só tem que ter uma alteração de cuidar de um paciente, como ele tem a alteração de perder um ente querido. Então, quanto mais essa doença vai avançando e vai intensificando, mais sofrido esse cuidador fica. Né? O desgaste é físico e a sobrecarga emocional por esse motivo, porque um cuidador informal às vezes tem envolvimento emocional. Ele perde essa capacidade de qualidade de vida, ele deixa de trabalhar às vezes, ele não pode ir na igreja, ele não pode ir no cinema, ele não tem quem revezar esse cuidado. Então, é muito desgastante para o cuidador principal, né, esse cuidado quando ele é um familiar. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado e tentar fazer um rodízio e encontrar pessoas que podem criar uma rede de apoio para alternando com ele, para ele ter tempo de descanso e para fazer alguma atividade social. Uma equipe bem preparada, é o que eu falo, ela ajuda nesse esquema de quem pode te ajudar, numa vez por semana você sair para a igreja, numa praia, é, fazer um passeio, estar fora desse ambiente, desse cuidado, isso é importante. Né? E muitas vezes essa relação e essas decisões que você toma melhoram muito a qualidade de vida desse paciente. Né? E assim, para fechar, o que eu deixo para vocês, tem vários dizeres lindos que eu trabalho em cuidados paliativos, a gente tem coisas assim, pessoas que a gente trabalha com uma empatia, com uma compaixão, um amor muito grande. Mas tem a Maria Renesel, que é uma psicóloga francesa, que ela diz que o sentimento de cada um pode ter na sua dignidade, depende também do olhar do outro. É no olhar do outro que vejo que ainda inspiro amor. É na maneira como me falam, como cuidam de mim, que sinto se ainda faço parte do mundo dos vivos. Então, com essa rapidinho essa conversa que a gente teve, é o que eu falo, tem muita coisa para a gente fazer clinicamente, mas tem muita coisa para a gente fazer pelo outro, que envolve muito mais do que dar a medicação, trocar o curativo, ajudar no banho, né? Às vezes o que a gente precisa é isso, é olhar para o outro e falar, olha, o senhor tem todas essas limitações, a senhora tem, vocês estão em sofrimento, mas a gente está vivo e está vivendo, e a gente vai estar junto para o que der e vier. Obrigada.